Em nome de Deus do povo de Parnamirim, dou por aberta a sessão e convido o vereador Jeová Alves para fazer a leitura bíblica. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore que plantada juntos a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Salmo 1. Passamos a leitura da ata pelo segundo secretário Rogério Santiago. Mais uma vez, boa noite a todos. Leitura da 33ª ata, sessão ordinária do primeiro período legislativo, realizado a 9 dias do mês de maio do ano 2017, às 19 horas, no plenário do Dr. Mário Medeiros. O senhor presidente Iranigues de Medeiros, ladeado pelo vice-presidente Abdênio Salustiano da Silva e pelos secretários Rogério Santiago e Gustavo Negócio de Freitas, além dos demais Alex Santos da Conceição, Nunes da Silva, Antônio Tiago Cartacho, Carlos Alberto da Silva Targino, Fativan Alves de Moura, Ítalo de Brito, Jeová Alves da Costa, Manuel Diniz, Paulo Estevão de Miranda Borges, Paulo Barbosa da Silva, Raimunda Nilda da Silva Cruz, Ralessa Freire dos Santos e Vandilma Maria de Oliveira. Ausentes com sua falta justificada, a vereadora Cátia Carvalho de Lima. O senhor presidente, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Parnamirim, deu por aberta a sessão, convidando o vereador pastor Alex para fazer a leitura da mensagem bíblica lida no capítulo 7, versículo 13 e 14 do livro de São Mateus. A ata da 25ª sessão ordinária foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes. O expediente do dia constou de indicações número 557 e 576, de autoria do vereador Tiago Cartacho, indicações 570 e 583, de autoria da vereadora professora Nilda, indicações de autoria do vereador Binho de Ambrósio, 572 e 573, e indicações número 583, de autoria do vereador Iranigues de Medeiros. Foi convidada a ocupar a tribuna a vereadora professora Nilda, onde a mesma utilizou a tribuna para convidar a todos a participar da audiência pública que será realizada no dia 11 de maio, às 16h30, e foi concedido uma parte ao vereador pastor Alex, onde o mesmo enfatiza que os médicos deram um pulo pela cobrança da carga horária do referido projeto, e que por isso está havendo essa reivindicação dos mesmos, onde a seriedade no contrato que está sendo firmado. Afirma que o médico que assinou o contrato para dar 30 horas também é culpado, entretanto só critica o executivo e o legislativo. A professora Nilda faz uma ressalva.
dizendo que em momento algum, no seu pronunciamento, disse que alguma coisa sobre a irresponsabilidade na questão da seriedade. Ela diz: eu acredito sim no Executivo. Ele está cumprindo o que está no contrato. Apenas estou pedindo o repensar do contrato. Acredito que o excelentíssimo prefeito de Parnamirim vai fazer com que a classe médica cumpra 20, 30, 40 horas, o que for determinado. Eu defendo o melhor para a classe médica do município de Parnamirim. Foi concedido uma parte ao vereador Gustavo Negócio de Freitas, onde deixa ciente que o prefeito mandou no comunicado tanto para o Ministério da Saúde como para a Justiça Federal e o Ministério Público para tomar ciência do que está acontecendo. A discussão parabeniza o envio dos ofícios aos poderes, comunicando e encerra pedindo à bancada para se unirem a ser e não o ser e não o ter. O presidente Irani Guedes tece comentários sobre os médicos, deixando claro que em momento algum a prefeitura se nega que os médicos fiquem com 30 horas na verdade. A prefeitura está cumprindo a determinação judicial. Fala que o prefeito enviou comunicados à justiça por conta da demanda dos médicos, inclusive os nomes dos médicos que pediram exoneração. Explica ainda que se a justificativa, através da justiça, determinar que a prefeitura municipal permaneça com a carga horária de 30 horas, não muda nada no salário para a prefeitura de Parnamirim. Encerrando o pequeno expediente, o presidente passa a ordem do dia colocando em única discussão e única votação o projeto de lei complementar 04/2017, onde o vereador Gustavo Negócio de Freitas solicita um requerimento verbal, ouvido o plenário, a dispensa da leitura da redação final ao citado projeto. O presidente submete ao plenário que aprova por unanimidade o projeto de lei complementar número 04/2017, aprovado por todos. Continuando, coloca em segunda discussão o projeto de lei número 034/2017, a vereadora Ralissa de Kleino, solicitando em requerimento verbal vistas ao projeto. Ouvido o plenário, o presidente acata o pedido da vereadora. O mesmo foi aprovado por 7 votos a favor e 8 contra. Votaram a favor Vandilma Maria de Oliveira, Paulo Estevam de Miranda Borges, Jeová Alves da Costa, Fativan Alves de Moura Paiva, Rogério Santiago e Raimundo Anilda Silva Cruz. Votaram contra Manuel Diniz, Antônio Tiago Cartacho, Carlos Alberto da Silva, Ítalo de Brito, Paulo Barbosa da Silva Júnior e Hamilton Pereira. E assim o projeto de lei número 034/2017 foi retirado. Prosseguindo, foi colocado em única discussão e única votação a moção de pesar número 011/2017. A mesma foi aprovada por unanimidade dos presentes. Por fim, foi colocada em única discussão e única votação moção de repúdio número 02/2017, que também foi aprovada por todos. Não havendo mais nenhum vereador a ocupar a tribuna e mais nenhuma matéria a deliberar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, convocando outra para o dia seguinte do corrente mês e hora regimental. E para constar, eu, Rogério Santiago, segundo secretário, fiz lavrar a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora. Plenário, Dr. Mário Medeiros, 9 de maio de 2017. Senhor presidente, ata está lida. Ata em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passamos a leitura do expediente pelo primeiro secretário Gustavo Negócio. Boa noite a todos. O expediente do dia consta com indicações. Fazendo a verificação do quórum, presente no plenário, vereadora Vandilma, vereador Paulo Miranda, vereador Jeová, vereador Tiago Cartacho, vereador Fativan Alves, vereador Betinho, vereador Ítalo, vereadora Nilda, vereador Alex, vereador Binho, vereador Paulão, vereador Rogério. E com falta justificada, o vereador Abdênio. Indicações. Indicação número 684/2017. O vereador Gustavo Negócio vem respeitosamente reiterar a indicação número 476/2015 ao chefe do Executivo Municipal extensivo à Secretaria de Obras Públicas, a construção de uma praça de equipamento de ginástica, a Academia da Terceira Idade para a população a ser instalada na rua João Martins com a rua Matias, com a rua Venezuela no bairro Passagem de Areia.
Indicação 685/2017. Vereador Gustavo Negócio vem respeitosamente reiterar a indicação 518/2016 a ser encaminhada ao chefe do Executivo Municipal extensiva à Secretaria de Obras a construção de quiosques padronizados para vendedores ambulantes na Praça Juarez Balbino dos Santos, no bairro de Passagem de Areia. Indicação 638/2017. Vereador Paulão Júnior indica ao chefe do Executivo extensivo à Secretaria Municipal de Obras Públicas a operação Tapa Buraco na Avenida Tenente Lorival Figueira de Melo, no bairro Nova Esperança. Indicação 668/2017. Vereadora Raimunda Nilda indica ao chefe do Executivo extensivo à Secretaria Municipal de Educação o sistema de monitoramento eletrônico por meio de câmeras nas escolas públicas municipais. Nas escolas públicas municipais, professora Jacira Medeiros de Souza, professora Joana Alves, administrador Josafá Cizino Machado, prefeito José Augusto Nunes, visando a segurança da comunidade escolar. Indicação número 671/2017. Vereador Binho de Ambrosio indica ao chefe do Executivo extensivo à Secretaria de Serviços Urbanos a implantação de postes com luminária nas mediações no final da rua Caminho da Enseada, no loteamento Caminho do Atlântico, no bairro Cajupiranga. Indicação 672/2017. Vereador Binho de Ambrosio indica ao chefe do Executivo extensivo à Secretaria de Serviços Urbano a implantação de postes com luminária nas mediações no final da rua Caminho Estrela do Mar, no loteamento Caminho do Atlântico, no bairro Cajupiranga. Indicação 673/2017. Vereador Betinho da Mala indica ao chefe do Executivo extensivo à Secretaria Municipal de Limpeza Urbana o serviço de coleta de pneus na rua Dr. Carlos Mateus, no bairro Monte Castelo. Indicação 674/2017. Vereador Betinho da Mala indica ao chefe do Executivo extensivo à Secretaria de Trânsito e Transporte o serviço de sinalização vertical horizontal adequado às lombadas na Avenida Paulo Afonso, no bairro do Jockey Clube. Indicação 680/2017. Vereador Tiago Cartaz indica ao chefe do Executivo extensivo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo a colocação de placas de identificação na rua Garânios, no Parque das Nações, nessa cidade. Indicação 689/2017. Vereador Irani Guedes vem reiterar a indicação de um centro clínico de referência no bairro de Nova Parramirim, referente às indicações 288/2013, 108/2014 e 209/2016, indicando a chefe do Executivo extensiva à Secretaria de Saúde. Indicação 691/2017. Vereadora Nilda indica ao chefe do Executivo Municipal extensivo à Secretaria Municipal de Educação que une esforços para reajustar o salário dos estagiários da educação do município, saindo de 260 para 570, mais 50 de ajuda de custo. Indicação número 692/2017. Vereador Rogério Santiago indica a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, Regional Natal, que sejam realizados esforços no centro de reativar a continuação da linha férrea. Assim podem implantar novas estações ferroviárias na estação de trem no trecho que compreende nos bairros Centro, Boa Esperança, Jardim Planalto, Conjunto Parramirim 2 e Cajupiranga, nesta cidade. Lido o expediente, senhor presidente. Como nessa sessão não tem vereador inscrito, vamos direto para a ordem do dia. Em única discussão, em única votação, redação final 014/2017, do projeto de lei 034/2017, que autoriza o Poder Executivo promover leilão reverso na Prefeitura Municipal de Parnamirim e dar outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal. Em discussão, redação final. Em votação. Aprovada.
Redação final 015-2017, oriundo do projeto de lei 026-2017, que dispõe sobre a profissão de artesã e da outras providências. Autor, no âmbito do município de Parnamirim. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Tiago Cartacho. Em discussão. Em votação. Aprovado. Faça uma ressalva. Só uma ressalva sobre o projeto de lei. Pois não? Só para, se o vereador Tiago Cartacho podia só explicar, assim, qual o objetivo, claro que está explicando aí, mas ele só falar para que não só eu, como algumas pessoas da população também tenha. O projeto já está em redação final. Ok. Mas ele passa a cópia do projeto para você. Tá certo, ok. Encerrando a ordem do dia, passaremos agora a convocação do secretário municipal de limpeza urbana, o senhor Gutenberg Xavier de Paiva. Convido o vereador, o secretário Gutenberg Xavier de Paiva para a mesa. Seja bem-vindo, Gutenberg. Obrigado por atender a solicitação desta casa. Em conformidade com o requerimento 019-2017, que requer ouvido plenário com fundamento no artigo 31 da Constituição Federal, no artigo de lei orgânica municipal e no artigo 150, no inciso 5º e 7º, 8º e 10º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Parnamirim, que seja convidado o ilustríssimo senhor secretário municipal de limpeza urbana, Gutenberg Xavier de Paiva, para que compareça em plenário desta casa no próximo dia 24, hoje, no horário regimental, no intuito de prestar esclarecimento acerca da limpeza urbana deste município. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Paulo de Esteves de Miranda Borges. Convido o vereador Paulo Miranda para falar sobre o convite feito ao secretário Gutenberg Xavier. Pois não, presidente, obrigado. Eu queria agradecer de antemão aqui ao secretário Gutenberg Xavier pela a sua presença. E o motivo aqui da convite foi feito a Vossa Senhoria é justamente no sentido da gente dirimir algumas questões que está no dia a dia, está muito em voga na cidade de Parnamirim, no que diz respeito ao lixo que vem se acumulando em diversos logradouros. Esse assunto tem vindo à tona quase que diariamente nas 3 sessões que ocorrem nessa casa, e também as pessoas têm nos perguntado no dia a dia da cidade. Então, pensando nisso, a gente achou por bem de convidar a Vossa Senhoria para a gente dirimir essas questões. Ninguém quer colocar aqui, pegar ninguém em calça curta, certo? Esse questionário já foi elaborado, foi encaminhado a Vossa Senhoria. Então, a gente gostaria de dirimir essas questões e discutir para que a coisa ficasse de forma transparente para toda a população de Parnamirim. Então, o primeiro quesito que eu elaborei foi qual o motivo plausível, secretário, da nossa cidade de Parnamirim se encontrar com essa quantidade de lixo em vários logradouros. Boa noite a todos. Senhor presidente desta casa, Irani Guedes, em nome do qual saúdo todos os demais vereadores e vereadoras desta casa. Vereador Paulo, a pergunta eu queria dividir a questão lixo em algumas etapas. Que primeiro, o lixo doméstico hoje ele encontra-se totalmente irregular, né? Em todos os logradouros, como Vossa Excelência fala, ele passa 3 vezes por semana. Mas Parnamirim hoje ela tem um problema que já está, ao meu entender, quase resolvido,
que é a questão das podas, né, que são produzidas não só pelo município, como a população, e a questão do terreno para a deposição desse material. Até dezembro de 2016, tínhamos esse terreno lá numa área encravada no município de Nísia, Floresta. Era licenciado e tudo, e venceu a licença e a partir de janeiro começamos a tentar renovar essa licença e até o presente momento o IDEMA, que é o órgão responsável por essa licença ambiental, ele até agora não liberou. E procuramos alguns terrenos aqui no município de Parnamirim e apareceu outro terreno que já está, como ele está encravado no município de Parnamirim, ele está em fase de licenciamento pela Secretaria de Meio Ambiente. Creio eu que, no mais tardar, com 5, 6 dias úteis, que foi o prazo que deram, esse terreno estará liberado para a deposição desse material. E com isso, começaremos a trabalhar em Parnamirim com a coleta de podas, até que ela fique totalmente regularizada. A segunda pergunta, secretário, seria: a gente quer saber qual a estrutura da Selim, qual o tamanho dessa secretaria, no que diz respeito à sua estrutura orçamental, as instalações se são próprias, se existe acervo de veículos próprios e a quantidade de recursos humanos. Vereador Paulo, ao assumir o prefeito Rosano Taveira em janeiro, ele pediu a todos os secretários que mandasse a situação atual e a situação proposta para cada secretaria. Está com ele, eu solicitei um aumento na quantidade de máquinas e caçambas para atender a demanda de Parnamirim. A Selim é em prédio próprio, né, aqui na Felizardo Moura. A estrutura, com relação ao pessoal, hoje ela é um tanto insuficiente, mas que a Secretaria de Obras já está elaborando um novo edital que vise atender às necessidades de Parnamirim, adequando em todos os segmentos a quantidade de pessoal, né, de veículos e tudo mais. Com relação ao orçamento, há uma previsão para 2017 em torno de 18 milhões para a limpeza urbana de Parnamirim, que está dentro dos parâmetros normais da cidade. Então, a secretaria não tem veículo próprio, são todos locados, né? Assim, com relação aos veículos, todos locados. Todos locados. Obrigado. Quiser que eu passe a quantidade, mais ou menos, são 8 veículos tipo caçambas e 2 máquinas e um trator. E caminhões compactadores são 9 caminhões. Ok, secretário. Eu queria também saber qual o número de garis e se são suficientes para tocar o dia a dia com relação à limpeza da cidade, ou se não é suficiente, qual seria a lotação ideal de gari? Atualmente, entre terceirizados e efetivos, a Selim dispõe de 124 homens. O ideal para uma cidade do porte de Parnamirim, em torno de 160 homens para atender toda a demanda da cidade. No que diz respeito à coleta domiciliar, como é que é paga essa coleta desse lixo? E se existe alguma fiscalização no que diz respeito à pesagem? Eu queria que ficasse explicado isso aí, para a gente entender melhor. Bom, vou explicar passo a passo, para que os senhores melhores entendam. A coleta de lixo, ela é feita a porta, né, o que nós chamamos de porta a porta, lixo domiciliar, e é encaminhado para a estação de transbordo no nosso próprio município. Queria até fazer um convite a quem não conhece a nossa estação de transbordo, que poderemos marcar um dia para ver o funcionamento dela, que para mim é um equipamento que veio para dar uma melhor agilidade na coleta. Para o senhor ter uma ideia, antes, quando
mandávamos o lixo diretamente para a Braseco, que é o aterro sanitário da Grande Natal. Um caminhão desse para perfazer o percurso ida e volta, ele gastava em torno de 4 horas, né? E com a inauguração da estação de transbordo, há uns 2 anos atrás, isso diminuiu para 5 minutos. Então o caminhão hoje está no bairro, vamos citar um bairro Passagem de Areia, quando ele lota a sua capacidade, ele vai na estação de transbordo, fica próximo, e com 10 minutos mais ou menos ele está voltando para o trecho. Então isso deu uma agilidade melhor. Após ele descarregar em carretas, que levam em torno de 4 ou 5 a quantidade de caminhões, ele segue para o aterro sanitário da Braseco, onde todas as cidades da região metropolitana, ela deposita lá, é o destino final, é o aterro sanitário. E existe um documento que a gente chama MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos, que é um documento padrão, todas as cidades usam, Macaíba, Natal, tudo, e é fiscalizado. Nesse documento ele diz a origem do resíduo, o transportador, quem está recebendo, fiscal de balança e fiscal, no caso da Prefeitura de Parnamirim. Existe sim uma fiscalização, um acompanhamento da pesagem desses resíduos. Fica em Ceará-Mirim? Esse aterro ele fica em Ceará-Mirim, todas as cidades da Grande Natal, eles mandam o lixo para lá. É o único aterro que tem. Eu acho que futuramente... Vamos ter um aqui. Não sei aqui, mas existe um projeto de consórcio onde tem alguns municípios que ainda está sendo elaborado. Sabido que existe em Parnamirim essa lei municipal, que foi de nossa autoria, que trata sobre a limpeza dos terrenos privados, que antes não existia isso, e se a prefeitura fizesse, se transformaria em probidade administrativa. Então, pensando nisso, pensando mais em 4 pontos, que era com relação à dengue, com relação a esses terrenos civis só de esconderijo para pessoas com desvio de conduta, que se porventura for aplicada essa lei, iria gerar emprego, porque iria contratar novos garis, e também se iria incrementar a arrecadação, porque se o proprietário não vier limpar o terreno, a prefeitura pode limpar e mandar a conta para a casa dele. Eu gostaria de saber se Vossa Senhoria, por que não está sendo aplicado? Já vai 2 anos que essa lei foi promulgada e não está sendo ainda aplicada. Eu acho que deveria, a sugestão, criar um grupo de trabalho entre a Secretaria de Tributação, a Censu e a Selim, para que isso fosse implementado. Eu gostaria que Vossa Senhoria comentasse esse aspecto aí. Ok, vereador. Primeiro, eu queria parabenizar, né, o senhor sendo o autor dessa lei, que veio para melhorar muito a situação da parte de limpeza, né, que sabemos que muitos proprietários de terrenos eles não ligam para isso, e com essa lei veio. Mas eu queria comunicar a Vossa Excelência que eu pedi a regulamentação dessa lei para esclarecer alguns pontos, né, tais como de quem é a competência para a notificação, né? Sabemos que a única secretaria que detém o registro dos proprietários dos imóveis é a tributação, né? Então, a Secretaria de Limpeza tem competência para isso. Então, pedi a regulamentação e conversei com o prefeito Rosano Taveira e ele já mandou agilizar isso aí para que volte para essa casa já regulamentada. Eu entendo que deve ser feito um grupo de trabalho envolvendo as 3 secretarias, né? Porque, na verdade, quem detém o endereço dos terrenos é a tributação e iria passar para a Selim começar a colocar em prática, né? Uma pergunta que eu acho que todo mundo gostaria de saber é com relação aos canteiros centrais da BR-101, no que diz respeito a esse perímetro urbano entre São José e Natal, esse perímetro que pega Parnamirim, de quem é a competência para limpar esse canteiro central? É da Prefeitura ou é do DENIT? Bom, em se tratando de rodovia federal, e sempre existiu essa polêmica de saber qual é o órgão que seria a Prefeitura de Parnamirim ou o DENIT. E, recentemente, eu lendo em um blog aqui de Parnamirim, se não me engano, o Gira Parnamirim, vi uma matéria onde o blog questionou o DENIT, através de reclamações de moradores de Emaús, e
A resposta do DENIT foi que é de competência, sim, do DENIT. Eles não estavam executando porque está em fase de licitação a contratação de uma empresa para essa finalidade, que é a capinação, a limpeza dos canteiros. Pois não, secretário. Tem mais 2 quesitos aqui. A gente sabe que Parnamirim é a 3ª cidade do município do estado do Rio Grande do Norte. E a gente sabe que o lixo de Parnamirim é um lixo rico. Eu acho que é um lixo rico. E não existe em Parnamirim uma usina, uma empresa que trata da reciclagem. Existe algum estudo concernente a esse assunto? Vereador Paulo Miranda, o prefeito Rosano Taveira, ele nomeou uma assessora técnica, agora recente, para tratar justamente essa questão de coleta seletiva. Queria frisar ao senhor que muitas pessoas me abordam com esse assunto, dizendo que 100% do lixo coletado ele vai direto para o aterro. De uma forma informal, assim que alguns condomínios, eu tiro como exemplificando aqui, Nova Parnamirim, que detém os maiores condomínios com o maior número de habitantes. Eles já fazem isso de uma forma que tem a participação do município, conta própria. Mas, creio eu, se tudo transcorrer dentro da normalidade, ainda esse ano será implantado a coleta seletiva no município de Parnamirim. Já estamos procurando parceiros, né? Iniciamos os estudos, já temos mais ou menos os números lá do Cadúnico, né? Com relação aos catadores, que hoje gira em torno de 420 cadastrados catadores de lixo aqui em Parnamirim. E esse ano, se Deus quiser, a gente vai implantar a coleta, sim, em Parnamirim. Na verdade, incrementar o emprego em Parnamirim. Eu acho que, né, Natal tem isso aí. Eu sei que emprega muita gente essa empresa de reciclagem. Eu perguntaria também, pegando aqui um gancho nessa pergunta, a gente sabe que nas grandes cidades do sul e do sudeste do Brasil, existe muito as usinas de compostagem de lixo. Transformam o lixo orgânico em adubo orgânico. Existe em Parnamirim algum estudo no que diz respeito a essa transformação do lixo orgânico em adubo orgânico? Não. No momento, existe está em tramitação para que Parnamirim faça um estudo, deram um prazo de 1 ano, o Ministério Público Federal, para que Parnamirim elabore um projeto para a construção de uma usina para essa finalidade. Isso está na Procuradoria. Creio eu que daqui a uns 10 dias, mais ou menos, esteja voltando para a gente, com a Secretaria de Obras, incrementar esse projeto. Não está aqui no questionário, mas eu acho que seria oportuno perguntar, com relação a essas podas. A gente sabe que o município não tem obrigação de estar fazendo a coleta dessas podas que o pessoal corta e bota a esmo no meio da rua, né? E paga um carroceiro 30, 40, 50 reais para eles levar para colocar na esquina da rua. Eu pergunto, não teria como criar um telefone 0800 na secretaria e as pessoas ligar para a secretaria, mesmo que emitisse uma guia, a pessoa pagasse, em vez de pagar o carroceiro, pagar o erário público e a Selim mandar recolher essas podas? Não existiria um trabalho nesse sentido? Seria interessante ver essa questão aí. Vereador, em Natal, vou tirar como por exemplo Natal, né? Natal, ele cobra essa taxa, porque muitas pessoas dizem, a taxa que nós pagamos é a taxa, a TCRL, que é a taxa de coleta regular de lixo, que é o lixo porta a porta. E o município realmente ele não cobra essa coleta, que é uma coleta especial. Pegando o gancho na pergunta de Vossa Excelência, eu queria falar também da parte do RCC, que é o Resíduo da Construção Civil, né, que por lei, existe uma lei municipal que é de obrigação do gerador a destinação adequadamente, e Natal existe. Então, que é as empresas que são desquintulhos, né, que tem alguns sediadas aqui no município, mas que muitas vezes a pessoa, para não pagar essa taxa ao ente privado, ele prefere descartar os entulhos em via pública.
Não tem como município. Muitas vezes, na calada da noite, é possível verificar aqui em Parnamirim que pessoas descartam o material, só assim ele está livre de uma multa e de tudo, mas que é de competência do gerador do resíduo a correta destinação, que no caso seria para usinas que são licenciadas para tal. Em Parnamirim, existe uma lei de 67 do prefeito Neves, que ela trata desse assunto aí. As pessoas estão passivas, inclusive, de serem multadas quando elas procedem dessa maneira. Eu peguei essa lei já e vou ver o que a gente pode fazer para trazer essa lei à tona e começar o chamado Código de Conduta de Parnamirim. Certo? Que o pessoal, na verdade, pensa que a responsabilidade tem que ser do município, chega e coloca em qualquer lugar, não quer nem saber. Aqui no centro de Parnamirim mesmo, é horrível a situação. Secretário, eu estou satisfeito com as perguntas que foi feitas, era o questionário que eu tinha a fazer, e a pergunta fica aberta para outro vereador, presidente. Obrigado. Eu passo a palavra pela ordem de inscrição ao vereador Jeová. Boa noite, secretário. Nós sabemos da sua competência, da sua dedicação, mas sabemos também da dificuldade que você tem de trabalhar com poucas máquinas, material humano. Então, é claro que é difícil. A minha pergunta era com relação a esses pneus usados que os borracheiros tiram e amontou ao lado das suas borracharias. E eu vi na administração passada, eu acho que já na reta final, que esses pneus eles estavam sendo recolhidos, não sei qual é o destino deles, mas esse serviço me parece que parou. Tem muitos pneus no meio das ruas, e nessa época de inverno, por pouco que seja chuva, mas pneu tem uma facilidade de juntar água, né? Então, aí vai virando o criadouro do mosquito, né? Do mosquito Aedes aegypti, que traz as doenças, como todo mundo sabe, a dengue, a microcefalia, e outras mazelas para a população, né? E o pneu, além dele se tornar o criadouro do mosquito, ele deixa a cidade suja também, feia. Eu gostaria de saber de você, secretário, que medidas estão sendo tomadas, que providências estão sendo tomadas para resolver esse problema dos pneus. Ok, boa noite, vereador. Vereador, em 2013, vou voltar um pouquinho, firmamos um convênio com a empresa por nome de Reciclanip. Essa empresa ela é formada pelos principais fabricantes de pneumáticos, né? No caso a Pirelli, Goodyear, os 5 maiores, para atender uma resolução do CONAMA, que é a resolução da logística reversa. Ou seja, cada pneu colocado por um fabricante no mercado, ele tem por obrigação retirar um e dar o destino correto. E quando firmamos esse convênio, cadastramos em torno de 80 borracharias em empresas que trabalham com pneus, e através do 0800 essas pessoas solicitam o recolhimento desse pneu, e a prefeitura, compete à prefeitura gerenciar a coleta e o armazenamento desses pneus em um galpão, e compete à Reciclanip a coleta sem custo nenhum para o município e a destinação final ambientalmente correta, né? Temos uma empresa em João Pessoa, aqui no estado vizinho, que faz ela recicla e transforma em asfalto, essas coisas todas aí. Acontece que algumas borracharias, elas insistem em pegar o pneu, colocar na primeira esquina, ou muitas vezes contratar até um carroceiro e deixar. Mas a coleta está funcionando, bastando apenas a unidade, o borracheiro, a empresa, ela solicitar ao município que a gente sim está fazendo a coleta. Só para a título de informação, esse mês já tiramos uma carreta de pneus, já enviamos para a Reciclanip uma carreta de pneu. E no sábado, se algum dos senhores passar ali em Cajupiranga, verá que outra carreta já está vindo
para recolher esses pneus. Cada carreta dessa é em torno de 24 toneladas, ou seja, dá 3.000 pneus de carro de passeio e 300 de caminhão. Estou satisfeito pela resposta, mas eu só fiz mais a pergunta porque, na verdade, na rua que eu moro tem 2 borracharias e eu acho que faz mais de mês que não é recolhido esse pneu. Só que eu não sabia que eles tinham a obrigação de ligar para tirar. E também eu tive conversando com o vereador Betinho da Mala, ele me falou que isso está acontecendo o mesmo lá no Monte Castelo, né? Eu vou procurar a borracharia agora e saber por que eles não estão ligando. Se for o caso, eu mesmo vou ligar ou vou mandar ele ligar para resolver esse problema. Obrigado. Eu gostaria que o secretário Gutenberg falasse o número do 0800, que é para ser... As pessoas ligam para que sejam pegos os pneus. O nosso telefone, ele funciona de segunda a sexta, das 18 às 17 horas, e é o 0800 281 6401. O pessoal liga, faz a ordem de serviço. Esse 0800 não é só para pneu, é para todo tipo de reclamação, sugestão e tudo. É 0800 281 6401. Passa a vereadora Fativan. Boa noite, senhor Gutenberg, secretário, né? Eu tenho 3 perguntas para fazer, certo? O vereador Paulo Miranda fez uma pergunta sobre a estrutura da Selim, né? O senhor falou que tem 8 caçamba, 2 máquinas e um trator, né? Nós sabemos que a cidade de Parnamirim é uma cidade bem grande, né? E a pergunta que eu quero fazer, qual seria a quantidade de máquinas que o senhor precisaria para atender toda Parnamirim? Boa noite, vereadora. Como eu falei no início, eu encaminhei para o prefeito a quantidade atual e a proposta. A proposta, se eu não me engano, passaria para 4 máquinas e 12 caçambas. Isso sim resolveria o problema em Parnamirim, porque o grande problema hoje é a falta de um terreno para depositar esse material coletado, porque com o terreno lá na praia, lá de Nícia, ele demandaria mais tempo para um caminhão desse deslocar, mas com esse aqui da BR, que está prestes a ser licenciado pela Secretaria de Meio Ambiente, resolve 12 caçambas, 4 máquinas e um trator, que foi solicitado ao chefe do Poder Executivo. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, o senhor falou que a licença do terreno antigo se encerraria, né, encerrou, no caso, dezembro. Por que demorou tanto tempo? Porque já vamos aí para quase 6 meses para conseguir um novo terreno. O que aconteceu? Vereadora, são vários estudos que é feito com esse terreno, mesmo tendo o terreno lá, já tinha sido uma licença, mas era uma licença ambiental, mas não era uma licença definitiva, era uma licença de 1 ano, provisória de 1 ano. Então, quando foi feito, dada entrada agora no IDEMA, ele pediu uma série de estudos. Para a senhora ter uma ideia, essa semana eu fui lá no IDEMA saber como é que estava o andamento do processo, e eles pediram mais um documento da secretaria, querendo saber, em caso de, se alguém descartar algum material que não seja o da licença, qual o procedimento da gente. Então, tivemos que fazer um documento para ele, informando a ele que a secretaria, se caso alguém adentrar nesse terreno e depositar lixo doméstico, alguma coisa, compete a Secretaria de Limpeza fazer uma triagem desse material, retirar e dar o destino correto. Então, sempre tem um documento a mais que eles pedem. É questão de burocracia mesmo do IDEMA. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, nós sabemos que existe uma lei orgânica na lei orgânica do município, que é de responsabilidade do produtor, né, que faz uma reforma, e aqueles entulhos seria para ele retirar, né, poldas do mesmo jeito, né. Em Natal tem essa mesma lei, e realmente as coisas acontecem por ter fiscalização, né? Aqui já é um pouco diferente por não ter isso.
E nesse ponto que está hoje, qual a verdadeira responsabilidade da Prefeitura de Parnamirim quanto a esses entulhos e podas? Bom, as podas, como eu já tinha falado, já vem há anos que a Prefeitura, né, entra governo, sai governo e nunca foi regulamentada essa questão das podas. Então, a Prefeitura sempre vem arcando com isso. Com relação aos RCCs, né, que é os entulhos que são produzidos, já firmamos uma parceria com o meio ambiente, onde a Secretaria de Limpeza começou, a semana passada, a identificar essas construções e encaminhar para o meio ambiente que encaminhe fiscais lá e que os obriguem a contratar empresas credenciadas para recolhimento desse material. Porque muitas vezes essas construtoras, né, até inclusive grandes construtoras, ela constrói, contrata um caminhão qualquer, joga no terreno baldio alguma coisa e termina esse peso vindo para a prefeitura, de ter que coletar e tudo. Então, com a fiscalização que eu acho que será implantada agora, muitos terão que se adequar a esse ponto. Só mais uma. Tem um local na rua que essas pessoas possam colocar esses entulhos? Tem um espaço, em calçada, na rua? Não, veja bem. Com relação ao descarte desse material, o ideal seria que eles contratem aquelas caçambas estacionárias, né, que são permitidas por isso. No momento que ele coloca numa calçada, ele já está cometendo um crime também, que é obstrução de passeio público, né? Então, é questão de conscientização dessas pessoas que constroem, que está demolindo uma parte de sua casa, fazendo construção, gerando esse material, que contratem uma empresa, porque o meio ambiente ele passará a fiscalizar, né, e a pessoa terá que apresentar um contrato com essa empresa que será responsável pela retirada e o destino ambientalmente correto. Obrigada, secretário. Vereador Tiago. Oi. Boa noite a todos. Boa noite, senhor secretário. Obrigado por ter vindo à Câmara aqui. Na verdade, já foi feito pelos vereadores, outros vereadores, as perguntas, algumas inclusive que eu iria fazer. E já foi muito bem respondido pelo secretário. Então, eu gostaria só de pedir a palavra para parabenizar pelo seu trabalho, dizer que todas as vezes que o gabinete do vereador Tiago Cartacho procurou a Celim, foi prontamente atendido, foi prontamente bem recebido, e sabemos das dificuldades, sabemos das limitações que hoje temos, e também ressalto a importância do trabalho da Celim em nosso município. Então, era basicamente isso que eu queria falar aqui nessa noite, era parabenizar o trabalho que a Celim vem desenvolvendo no município de Parnamirim. Obrigado. Vereador Rogério Santiago. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa do excelentíssimo vereador Paulo por convidar o secretário, senhor Gutenberg, mas gostaria também de aproveitar este momento, que muitas vezes ele é único, vereador, para parabenizar todo o trabalho e esforço que é dedicado por esse secretário e toda a sua equipe. Todos os questionamentos, eu acho que eram os questionamentos da maioria dos vereadores, foi muito bem respondido. E eu queria ir um pouquinho além das palavras do nosso vereador amigo Tiago Cartacho. Enquanto eu estava aqui escutando as respostas, eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas que estão nos assistindo, creio eu que pela Livre TV, ou então eu acho que pela rádio, né, pelo Facebook. Parabenizar também mais uma vez sobre algumas ruas. E eu não poderia deixar de registrar aqui por essas pessoas terem me pedido. Foi da limpeza da rua Dom Bosco, em Emaús, a rua Luiz Jerônimo, a rua do ginásio de Emaús também,
a limpeza do entorno da lagoa de Nova Parnamirim e a constante, uma pessoa mandou aqui dizendo assim, que a constante varrição do centro de Parnamirim, principalmente da Avenida Everaldo Breves. Então, através dessas pessoas eu lhe parabenizo e deixo o registro aqui. E fico muito feliz pelo questionamento que foi feito pelo excelentíssimo vereador Paulo de Estevão, porque casou exatamente por uma indicação de minha autoria, que foi feita exatamente nesses últimos dias, sobre a usina de triagem e compostagem de resíduos sólidos, que eu solicitei que fosse gestionado esforço para implantação e instalação de usina de triagem e compostagem de resíduos sólidos em nossa cidade, né? E só para esclarecimento aqui um pouquinho sobre a justificativa, é onde a usina de triagem e compostagem de resíduos sólidos é o local onde ocorre a separação do resíduo sólido e uma unidade de tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos, visando o controle da poluição, da contaminação e minimização de seus aspectos ambientais. Então, queria parabenizar mais uma vez o secretário e o excelentíssimo prefeito por já estar fazendo esse estudo na tentativa de uma criação até o final do ano, que é uma recomendação, né, federal, para que todo município utilize desse método. E aproveitar também a oportunidade para que eu possa utilizar e transmitir através do senhor secretário as minhas palavras e a minha moção, foi feita uma moção através do vereador de congratulação aos garis, pela semana passada ter sido o dia deles. Então gostaria que o senhor levasse os parabéns a todos os garis que faz com que a cidade continue e permaneça limpa. Meus parabéns pelas respostas, muito obrigado pela oportunidade. Vereador Gustavo Negócio. Boa noite, secretário. Quero agradecer aqui pela presença do secretário Gutenberg e também tenho muito que agradecer que também, desde a gestão do nosso mandato anterior, que sempre somos atendidos pelo secretário prontamente. E também só aqui, como o vereador Paulo falou, a questão da reciclagem, onde eu tive a oportunidade, junto com o prefeito, de participar de uma reunião, onde uma empresa veio também propor a questão da reciclagem aqui em Parnamirim, onde, junto com a assessora, a nossa amiga Harika, que também estava na reunião, onde ela está hoje instruída a tomar, a se responsabilizar por essa parte, onde o principal que o prefeito mais se preocupa, a questão dos catadores de lixo. Porque não adianta chegar e fechar com qualquer empresa e os catadores de lixo que mais trabalham, que mais está no dia a dia, que está ali, às vezes é injustiçado pelos valores que essas empresas querem vir para a cidade e pagar. Acontecendo muito em Natal, Recife, em algumas cidades. Então o prefeito já conversou com a segunda empresa, onde quer até construir um galpão, a empresa constrói o galpão, tudo, e definir a questão do lixo. Como o vereador Paulo, se não me engano foi o vereador Paulo falou, onde o Parnamirim tem um lixo muito rico, e tem muitos empresários junto que querem explorar esse lixo. Mas hoje a preocupação também é como é que vai ser beneficiado hoje os catadores que temos, que são mais de 500 catadores, se eu não me engano, num cadastro único. Então isso aí também é muito importante para não fazer uma coisa precipitada e prejudicar aquele cidadão que vive dia a dia. Que aí são quantas famílias que são beneficiadas. Então a questão até do valores por quilo também ser muito bem observado. E a questão aqui, uma pergunta que eu faço, secretário, hoje a gente vê o maior problema, como todos os vereadores falam aqui, que hoje é na cidade, é a questão das podas. Questão dos entulhos, onde o vereador Ítalo também até falou que hoje não é competência da prefeitura. Mas só que com os demais governos, acho que vem de Neves até cá, educou o cidadão dessa maneira. Temos que fazer um trabalho de educação, sim. Que a gente até conversando aqui antes, lá no centro da cidade, próximo à minha residência, já é a 4ª vez que a gente liga para o secretário para fazer uma limpeza, onde muitas vezes a gente já se observou, está a caçamba da secretaria saindo e o cidadão ali, sem um pouco de educação, sem um pouco de zelo pela cidade, colocando lixo. Você chega a ver aquele lixo verde.
mas também tem que ser feito um trabalho educativo, já que está aí no projeto de lei. De capacidade de cruzar os braços, não, jamais. Mas, secretário, hoje sendo resolvido esse problema do terreno, hoje seria feito uma força-tarefa, seria feito um mutirão, alugando até mais carros, ou então até por sugestão, acredito que não foi na gestão de Maurício, de Agnello, fez até um convênio junto à base aérea, onde a base aérea já uma vez já fez um mutirão junto com a parceria com a Prefeitura Municipal, onde cedeu caçambas, cedeu os funcionários militares até para ajudar nessa força-tarefa. Porque hoje, para Parnamirim, por causa desse problema do terreno, a gente vê que o principal problema hoje, principalmente, são as podas. Há podas, entulhos, e não sei nem como o senhor secretário está dando conta, entre aspas, assim, fazendo o possível. E, então, tem um estudo já para fazer essa força-tarefa, para já cair em campo, para quando tivesse esse terreno, solucionado o problema do terreno, ser feita essa limpeza geral na cidade, em questão de entulhos e podas. Vereador, já fiz reunião já com nosso pessoal técnico, operacional, e já está tudo preparado para, assim que sair o primeiro terreno, né, eu quero que saiam os dois logo, o licenciamento, vamos trabalhar em regime de mutirão. Eu não vejo, por enquanto, necessário solicitar apoio de outros órgãos aí, porque a Secretaria de Limpeza ela vai sim trabalhar, nem que seja final de semana, tudo, e com o terreno em mãos, eu creio que no máximo 20, 30 dias a situação está regular em nossa cidade. Tá bom, então, secretário, só dei assim questão de sugestão, até para uma força-tarefa, mas me deixa mais feliz, onde você diz que o corpo técnico dá, em 20 e 30 dias, deixaria a cidade como sempre o senhor fez o trabalho, a cidade bastante limpa. Eu agradeço aí a presença do secretário e estou satisfeito, senhor presidente. Vereadora Vandilma. Mais uma vez, boa noite. Secretário Gutenberg, é uma honra para toda esta casa receber Vossa Excelência nesta noite para discutir de um assunto tão importante e tão comentado e debatido na cidade. Dentre tantas perguntas que foram feitas, algumas eu já estou contemplado, mas tem algumas que eu gostaria de que o senhor pudesse esclarecer. Capinagem das escolas municipais, dos logradouros públicos, como praça, dentre outras, é responsabilidade da secretaria que o senhor é titular? Pelas palavras, vereadora Vandilma. Hoje tem a Secretaria de Serviços Urbanos, ela trabalha com uma parceria com a CELIM. Então, praças, canteiros, jardins, é de competência da Secretaria de Serviços Urbanos, mas que a CELIM também está presente. Com relação aos órgãos públicos, escolas, unidades de saúde, as secretarias, elas sim são solicitadas à Secretaria de Limpeza e fazemos esse trabalho. Lembrando que o senhor Valério, né, o secretário Valério, ele é um parceiro da Secretaria de Limpeza. Então, algumas vezes, a senhora pode passar no centro e está sendo feita a capinagem pelo pessoal da Censur, outras vezes pela CELIM. Mas os órgãos públicos, sim, eles são de competência da CELIM e estamos executando esses trabalhos. Eu fiz a pergunta porque alguns moradores, principalmente de Nova Parnamirim, fazem reclamação de que a praça, na gestão anterior, que Vossa Excelência também era secretário, tinha uma pessoa destinada a fazer a limpeza das praças, e esse ano, tendo em vista a diminuição da quantidade de pessoas na secretaria, esse trabalho foi retirado. Mas eu gostaria ainda de continuar fazendo algumas perguntas, não muitas. Secretário, é comum no nosso município observarmos que nós não temos assim lixeiras espalhadas na cidade. Quando uma pessoa, por questão de educação, algum papel de
Alô? Está bom. Como é que está sendo feita essa distribuição de lixeiras na cidade, quer seja no centro ou nos bairros também mais distantes? Vereadora, a questão das lixeiras, já solicitamos a aquisição de novas lixeiras, né, para substituir as que já existem na cidade em locais de grande fluxo de pessoas, tais como a cidade, o centro, até que mesmo no caminhódromo aqui em frente, aqui a Câmara Municipal, e já estamos aguardando a aquisição dessas lixeiras para substituir e ampliar o número dessas lixeiras, tais como em praias, próximos das escolas, tudo. Então é só questão de ser efetivada a compra delas para a gente começar a substituição dessas lixeiras e o aumento delas. O senhor observa no nosso dia a dia, e aí eu vou parabenizar aqui o vereador Paulo, né, pela sua vinda, de que apesar dessa coleta residencial, ela passar de forma muito... toda semana, passa direitinho nos 3 dias, infelizmente a população sofre com a própria falta de educação de uma parte das pessoas. É comum se observar, principalmente em casas de esquinas ou de terrenos baldios, que a população, vocês passam, limpa, e na mesma hora, tão logo seja limpo, já se inicia essa distribuição de lixo. O que se observa com relação à poda, muito falado aqui, é que o secretário falou que até a presente data a licença ambiental ainda não foi liberada. E me parece também, nas suas palavras, você confirma que o terreno também ainda não. Estão nessa busca e tal. Sem querer, assim, pressionar. 30 dias foi o que o vereador Gustavo fez a pergunta, 30 dias quando tiver o terreno. Mas, como eu costumo dizer que o sonho é o único direito que não se pode proibir, existe uma ideia, uma pretensão de quando essa situação vai ser resolvida, porque Vossa Excelência vem à casa, dá todas as explicações, mas pelo que nós observamos na sua palavra, esse é um problema que deve se estender um pouquinho, tendo em vista que nem a licença e nem o terreno ainda estão decididos. Bom, vereadora, com relação ao do IDEMA, né, porque o IDEMA, eu vou falar 2 coisas aqui, IDEMA está tentando licenciar o terreno de Nísia Floresta. Como Parnamirim, ela pode licenciar uma área dessa, em uma área encravada no município, eu peço até permissão, eu passei até uma cópia ao presidente, seu Irani Guedes, do protocolo que foi dado entrada aqui na Secretaria de Meio Ambiente, que eu acho que a secretária Fátima Cabral ela vai se empenhar em agilizar isso aí. E o IDEMA, ele me prometeu que já estava em fase de conclusão esse processo, pode ser que demore mais um pouco, em função da burocracia do IDEMA, do governo do Estado, mas que na licença aqui ambiental do município, eu tenho certeza que a secretária Fátima Cabral se empenhará em agilizar essa licença. O vereador Rogério Santiago já fez a indicação dessa usina, mas creio que essa parceria deve ser evidenciada com a Secretaria do Meio Ambiente, até porque acredito que deve ser a secretaria responsável até para fiscalizar, quando se coloca aqui na lei do nosso vereador, que vai voltar para ser regulamentada, tendo em vista que não determina que secretaria vai colocar ou não. Acredito que uma tem a denominação de todos os terrenos, de todos os logradouros, mas quem tem que fiscalizar, no meu ponto de vista, deve ser a Secretaria do Meio Ambiente. Com relação ao projeto de Rogério, a indicação de Rogério, já se pensou na sua secretaria, juntamente com o meio ambiente, nessa propositura de algum vereador dessa coleta seletiva
de que ela pudesse ser uma coleta seletiva solidária, como o vereador Gustavo colocou aqui, já existe em outros, principalmente levando em consideração aos catadores existentes no nosso município. Se pensou de fazer uma associação de catadores, se existe, se não existe, e de que essa coleta de resíduo pudesse ser feita de forma solidária, para que eles não fossem prejudicados com essas empresas que muitas vezes vêm com um intuito diferente? Já iniciamos esse processo de implantação da coleta seletiva, né? Isso é fato, né? Com a nomeação de uma assistente, uma assessoria técnica. E o primeiro caminho que nós percorremos foi recolher o cadúnico, né? Que até o vereador Gustavo, ele deve ter o número mais exato, né? 420 e poucos catadores cadastrados no município. Mas o objetivo da Prefeitura de Parnamirim é buscar parceiros, né? E que engaje esse pessoal de Parnamirim nesse projeto, né? Os parceiros que eu falo aqui são cooperativas, né? Que porventura venham se instalar aqui no município e que aproveite 100% do pessoal de Parnamirim, dos catadores que são cadastrados no Cadúnico. A última pergunta, viu, Gutenberg? Okay. Você sabe que partilhei com você de uma gestão onde fui secretária de Educação. Que nós tínhamos um sonho conjunto de fazer com que esse projeto de coleta seletiva iniciasse na educação, nas escolas. Eu já entrei aqui para saber se já tinha alguma indicação, algum projeto nesse sentido. E ainda estou aguardando a resposta, que recebo rapidamente. Existe hoje, apesar das nossas tentativas de reuniões, principalmente da ideologia de Gaspar, que foi uma ideia dele de fazer isso, existe hoje algum projeto de lei que tenha sido aprovada nesse sentido? Não é do meu conhecimento e é pertinente o questionamento. É porque eu já estou com ele pronto, sabe, Guga? Por isso que eu estou perguntando. Então, apresente logo. Vou apresentar. Mas é pertinente porque nos estudos que estamos iniciando, irá começar sim pelas escolas, né, que é onde começa tudo. Então, contempla sim o início pelas escolas do município de Parnamirim. Pronto, eu fiz a pergunta porque eu vou entrar realmente com um projeto de lei segunda-feira. Eu quero agradecer mais uma vez o homem dedicado, o secretário que tenho certeza absoluta que nunca faltou a nenhum vereador nesta casa, que não precisa... A Gutenberg, você é o único secretário que não precisamos, pelo menos eu, enviar, fazer uma indicação, porque seu telefone sempre esteve disponível e atendendo a todos nós. Então, eu fico muito feliz, desejo muito sucesso na sua caminhada. Obrigada. Esse projeto foi, Vossa Excelência está se referindo, ele foi apresentado na segunda gestão do prefeito Agnello Alves pela vereadora, então, na época, Valquíria Fonseca, mas foi vetado pelo prefeito Agnello Alves. Vossa Excelência pode solicitar a Rodriga o projeto e desarquivá-lo, né? E entrar. Vereador Ítalo. Boa noite, senhor secretário Gutenberg. Primeiramente, dizer que hoje essa casa aqui está de parabéns, todos os vereadores, porque a gente teve uma aula, né, sobre o lixo de Parnamirim e mostra a maturidade de nossos vereadores, né, nessa questão. A gente já discutiu em outros momentos e chegou-se aqui hoje, teve uma aula didaticamente falando sobre o lixo, que às vezes as pessoas pensam que a responsabilidade de tudo se recai sobre a prefeitura, se recai sobre o secretário, que, como já foi dito aqui, o secretário já vinha inclusive com a mão na massa, porque o secretário era de atuar. Então é um super secretário e todo mundo
é unânime falar sobre isso. Mas eu queria acrescentar que Ivan Dilma já falou um pouquinho, mas eu, como professor, entendo que tudo começa na escola, como o senhor mesmo colocou. Eu, quando continuo dando aula, eu digo assim para os alunos, cada aluno é responsável pelo seu metro quadrado. Se você está responsável pelo seu metro quadrado na sala de aula, então você vai manter essa sala limpa. E eu vou ter menos problema para a menina que vai limpar depois. A escola como um todo vai estar limpa. Então a gente precisa... aí vem meu questionamento, né? Se a gente hoje tem projetos que a Ivan Dilma colocou, não só de reciclagem, educativo, junto com a Secretaria de Educação, para que a gente comece a desenvolver projetos de limpeza, do cuidado com a cidade, porque a responsabilidade é nossa, né? Então, não é simplesmente joga o papel, joga um entulho, deixa uma sucata no meio da rua, pneu que Jeová colocou ali. Então, se a gente fizer esse trabalho em parceria com a Secretaria da Educação, para fomentar, a gente vai ter uma geração mais na frente, mais responsável, com um maior cuidado com a sua cidade. E um dos primeiros discursos meus, eu falei aqui a Irani, da cidade de Acari, que é um exemplo, e recentemente recebeu o título novamente de uma das cidades mais limpas do Brasil. E eu sonho muito com isso, que a gente tem esse projeto. Eu pergunto se hoje existe essa parceria, não só com a educação, é importante demais a questão, quando vai se ter uma construção, passa pelo meio ambiente, essa parceria com o meio ambiente, desenvolver uma cartilha no qual a pessoa que vai vai fazer a construção receba, e que também tem que cumprir aquela cartilha na questão do lixo, com a tributação, que Paulo já falou ali, a gente já conversava há uns 15 dias atrás sobre isso, né, a tributação deve estar interligada sim. Então, minha pergunta é se existe são duas perguntas em uma, né? Projeto de educação, que aí teria essa parceria com a Secretaria de Educação e com as outras parcerias, com as outras secretarias, perdão. Com a chegada da senhora Harika Bastos, né, que vai ficar envolvida nessa parte da coleta seletiva, né, e eu já determinei a mesma que iniciasse uma conversação com o pessoal da educação. Inclusive, não me recordo aqui, vereador, o nome do professor que foi lá se prontificar a ajudá-la nesse projeto, mas existe sim, já que iremos iniciar pela educação, ela já está autorizada a fomentar, junto com a Secretaria de Educação, o início desse projeto, que mais tardar, eu acho que agora no próximo mês de junho agora, deve estar sendo iniciado com a educação, com campanhas educativas que vamos fazer, mas iniciando sim, com cartilhas para os alunos, né, já existe recurso para essa ordem, mas vamos fazer sim, o projeto tem que iniciar pela educação. Uma outra pergunta é sobre como funciona a questão da coleta do lixo hospitalar, né? Tanto nas UBS como nos hospitais, porque também tem essa parte. E aí, acho que alguém aqui não perguntou, e eu não tenho esse conhecimento total. Como a gente está numa aula aqui hoje, eu estou questionando o senhor como é que funciona essa questão do lixo hospitalar. Bom, com relação ao lixo hospitalar, eles são acondicionados em sacos leitosos, né, que não pode misturar, até para um gari não misturar e terminar cometendo um acidente. A coleta é feita rigorosamente toda semana, em cada UBS, nos hospitais, tudinho, por uma empresa que leva para incineração, né? Muita gente diz assim, o lixo é queimado. Não, os resíduos hospitalares eles são incinerados com empresas devidamente credenciadas pelos órgãos ambientais. Então a coleta vem funcionando normalmente, né? É uma empresa que vamos chamar quarteirizada, né? Porque tem a empresa que é terceirizada, que é a empresa da coleta de lixo, e ela engloba esse valor também. Há um projeto aí que eu até defendo que essa coleta seja gerenciada pela própria Secretaria de Saúde, né? Que faria um contrato com uma empresa especializada, uma licitação, e a Secretaria de Saúde iria gerenciar esse contrato e fiscalizar. Mas a coleta hoje, ela não tem nenhuma reclamação no momento com relação à coleta de resíduos hospitalares. Só tenho a agradecer a presença do senhor. Como já foi dito aqui, toda vez que foi solicitado por telefone, não precisa nem indicação,
As escolas estaduais, inclusive, o senhor prontamente, a hora que foi solicitado, o senhor limpou também aquela parte da frente, para Lourdinha Guerra, lá em Nova Parnamirim, que a gente só vem agradecer também, e o trabalho do senhor. Parabéns pelo trabalho nessa pasta. Boa noite. Pastor Alex. Boa noite também, o secretário Gutenberg. O meu vai ser rápido, eu citei alguns, eu anotei 3 pontos aqui, que o primeiro ponto é sobre a questão das podas, né? Porque nós, secretário, que moramos, né, na cidade de Parnamirim, e que principalmente eu vou até fazer uma comparação, que sempre eu gosto de fazer comparações. Eu sempre cito que Parnamirim eu comparo com a nossa casa, né? E quando você chega numa casa, a primeira vista é que vai chamar a atenção, se positivamente ou negativamente. E você entra nessa casa, se ela é bonita, e você vai observando os compartimentos. Você passa pela sala, corredores, cozinha, mas tem um lugar que geralmente é aquele que não é muito visitado, que são o quintal, os fundos do quintal, que geralmente fala os fundos do quintal. Então hoje nós somos de uma casa Parnamirim, e eu moro nesses fundos do quintal chamado Bela Parnamirim, que é o conhecido Bela Vista. E na verdade nós temos um problema muito grande nessa questão, não só das podas ou do lixo, mas em tudo. Então assim, eu particularmente que moro lá, eu tenho muito problema na área as pessoas acham que é a culpa do vereador, Irani, que o lixo não está sendo feito, mas no entanto eu já tive uma visita ao senhor, né, e o senhor me falou sobre isso, sobre a questão dessa transição, ou seja, de jogar no terreno. Mas eu também faço uma observação. Como o secretário não foi nomeado nessa gestão, o senhor já faz parte de outras gestões. E, no entanto, eu vejo que não é um governo que houve mudança. Claro, eu não culpo a gestão que se inicia, mas eu faço uma observação, que isso possa ser um ponto a ser observado. Vai ter uma nova eleição, e se o contrato encerraria em 2016, de certeza o senhor, que é o secretário, sabia que existiam algumas dificuldades. Então eu peço que em outra ocasião, né, assim, eu sugiro, né, que seja antecipado, para que a cidade não sofra 5 ou 6 meses com esse problema que nós temos hoje. Por quê? Porque com certeza, se houvesse assim um planejamento, que eu não estou dizendo que teve, né, para que não ocorresse esse momento que nós estamos vivenciando, porque isso ocasiona um problema tanto para o prefeito, como para os vereadores e também para o secretário, onde nós somos muito taxados como abandonamos a cidade. Então eu sugiro, né, encerraria o contrato em 2016. Então, com certeza, hoje, pelo problema que está passando hoje, Rogério Santiago, assim a gente não possa deixar repetir em outro contrato, se for de 1, 2, 3 anos, antecipar 4, 5 meses, para quando chegar o período de uma nova contratação, esses trâmites eles já tenham sido desenvolvidos, que isso vai ser bom para a nossa classe, a classe política que é tanto xingada pela população. Então essa é a observação que eu falo, se o senhor quiser falar alguma coisa em cima, mas é só uma sugestão, entendeu? Passo para o segundo ponto, que são a questão dos canteiros, que eu fiz uma indicação aqui, né, sobre a questão dos canteiros de ABR, porque me chama muita atenção que há muitos anos atrás, eu trabalho no SEAS há mais de 15 anos com meu pai, e um certo desenhista, ou um cara que gosta de ornamentação, ele começou a fazer um trabalho na cidade de Natal, nos canteiros. E que na primeira instância ele não fazia porque era pago, mas ele fazia por amor à cidade que ele morava, porque assim, eu entendo que se eu tenho uma casa, eu vou cuidar dessa casa. Então esse morador cuidava desses canteiros da cidade de Natal como se fosse a sua casa. E ele começou a pintar, a ter criatividades. Isso chamou a atenção não só da cidade, mas chegou a nível nacional. Então, sobre a questão dos canteiros, o senhor falou que é um trâmite que tem o DENIT, o governo federal, mas eu acredito que nós somos responsáveis por ser o nosso município. Então, por mais que o governo federal, o DENIT, não deu respaldo, mas a gente tem que cuidar dessa casa e
tirar, eu acredito que não é uma verba tão cara para cuidar desses canteiros, porque quem passar por Parnamirim, presidente da Câmara, ele vai apontar, por mais que ele não saiba que a culpa é do DENIT ou do governo federal, eles vão falar da nossa cidade. Poxa, o prefeito, os vereadores não fazem isso, tipo assim. Ou seja, quem passa na cidade, que vê aqueles matos crescendo, uma BR não tão cuidada, eles vão nos culpar. Então, eu acredito que a gente deve ter essa observação também, como moradores dessa casa Parnamirim. E o terceiro ponto, que também o senhor não vai ter como explicar, porque isso aqui é uma indagação só minha, que eu não concordo na questão de locação de veículos em qualquer área que seja. Por quê? Porque eu acredito que se a gente investisse em materiais próprios, nós teríamos resultados depois no futuro, daqui a 2, 3 anos, para investir mais na educação, mais na saúde e em outros setores que é tão desgastado, não só no município de Parnamirim, que esse não é um problema só do município de Parnamirim, mas em quase todos os municípios. Então, quando se fala de locação, eu sou contra, porque eu sou comerciante e eu entendo que nós temos que puxar para a nossa empresa, e Parnamirim é a nossa empresa. Hoje eu represento essa empresa e eu acredito que todos os custos que nós tivermos para respaldar o município, ele é de extrema importância. Eu também não culpo o início dessa gestão, porque isso não é de hoje, mas que a gente possa dar uma observação, os vereadores, o executivo, para em gestões futuras, ou seja, anos futuros, a gente ter essa observação, que se eu vou reduzir custos para que a gente possa ter uma frota, que essa frota, eu comprando ela em 2016, ela vai durar no mínimo 8 anos. Então, essa economia, ela vai ser investida na saúde, na educação, e a gente deixava de ouvir tantas críticas como a gente ouve, não só da população, mas, e com direito, né, da nossa classe mesmo. Então, são esses 3 pontos que eu coloco como observação e sugiro, não para que seja uma coisa minha, mas que seja um agrupamento, ou seja, existe o prefeito, existe os 18 vereadores, vários secretários, e que, por sinal, Gutenberg é um dos secretários que é muito bem falado da cidade de Parnamirim, isso eu posso dizer. Então, deixo aqui só essas minhas colocações. Eu queria só, vereador, em várias reuniões que estamos tendo com o prefeito Rosano Taveira, há um interesse dele, certo? Inclusive ele já mandou fazer cotações para aquisição de máquinas. E se eu não me engano, se a memória não falha, uma das primeiras máquinas seria uma moto niveladora, que é a Patrol, né? Aquela moto niveladora para ruas que não são pavimentadas nem calçadas. E existe sim essa preocupação dele em adquirir veículos. Eu tenho até parabenizar mais uma vez o vereador Paulo Miranda, que uma indicação que Vossa Excelência fez foi a aquisição dos trituradores de podas, né? E o prefeito já autorizou, está em fase de licitação, isso aí que vai reduzir muitos custos para o município. Já voltando à situação, a questão da BR, há uma preocupação, principalmente da Secretaria, em executar uma limpeza na BR, onde o DENIT já existe, né? Vamos supor, concluiu a licitação, então tem uma empresa que é para executar esse serviço na área urbana de Parnamirim. Aí vai Gutenberg, né, com a equipe da Selim, vai executar. Eu não sei a parte jurídica se eu poderia ser afetado em alguma forma. Mas eu acho que até essa casa, né, que eu parabenizo pela preocupação dos senhores e das senhoras, Natal, se eu não me engano, ela fez um convênio, né, com o DENIT, onde o DENIT urbanizou toda a parte da BR, e Natal vem mantendo isso aí. Então isso é um assunto até que eu vou levar até o secretário Valério, né, que é da Censul, para ver se ele, com o DENIT, faria essa parceria e ficaria a nossa entrada da nossa casa bonita, como o senhor bem falou. Eu só encerro pedindo ao senhor, e eu sei que o senhor tem extrema competência, para olhar um pouco com mais atenção para o fundo dos quintal, lá para os fundos do quintal dessa casa, que é Bela Parnamirim, não discriminando os demais bairros, porque eu sei que tem um olhar para todos os bairros, mas é porque eu moro lá, e como morador de lá, fica indiscutível as reivindicações maiores da minha pessoa ser de lá, porque toda hora eu estou vendo as pessoas, falando com as pessoas, elas vão à minha casa. Então nós temos um projeto que toda semana eu dou palestra lá e as pessoas pedem, e isso é um clamor muito grande nessa área. Então eu peço encarecidamente, não desmerecendo os demais bairros, mas eu sei que lá nós estamos numa necessidade muito grande. Vereador Betinho.
Boa noite a todos. Agradecer ao secretário a presença aqui na Câmara. Parabenizar o vereador Paulo Miranda, ter convidado o secretário para a gente discutir e tirar todas as dúvidas. Secretário, eu só tenho a parabenizar. Eu já fiz várias indicações, vários ofícios e todos eles fui atendido. Mas eu tenho algumas perguntas aqui a fazer ao senhor. Secretário, a gente tem 36 bairros. No bairro que eu moro, a coleta de lixo passa 3 vezes por semana. Queria saber do senhor se nesses outros bairros passa também essas 3 vezes por semana. Lá no meu bairro passa na terça, na quinta e no sábado. Se em todos os bairros são da mesma forma, a coleta de lixo doméstico, né? Vereador Betinho, boa pergunta, né? Vamos dividir aqui Parnamirim pela BR-101, né, para os senhores entenderem melhor. Na segunda, quarta e sexta, são os bairros de Nova Parnamirim, Liberdade, né, o centro e tudo. Terça, quinta e sábado são os bairros do lado da Coabinal, do seu bairro, né, do bairro do presidente aqui também. Mas todos os bairros são feitos 3 vezes por semana. Então, de porta a porta, o caminhão vai passar 3 vezes por semana na sua porta. Exceto a área de praias, né, que devido ao grande fluxo, turismo, tudo, fazemos diariamente a principal. E os demais bairros, como Pium, Cotovelo e Pirangi, são 3 vezes também na semana. Obrigado. Obrigado, secretário. Vou fazer outra pergunta ao senhor. Essas ruas estreitas, que não dá para passar o carro de lixo. Ali no meu bairro tem a Rua da Paz e a Rua da Vitória, que passava a coleta, uma caçamba antes. E assim, deixou de passar porque foi o caminhão grande. Eu não sei qual foi o motivo que a caçamba deixou de passar. Aí os moradores estão jogando o lixo no campo, o lixo doméstico. E eu queria ver do senhor se tem possibilidade de ficar passando de novo a caçamba, né? Através da indicação de Vossa Excelência, nós começamos a passar na Rua da Paz, o caminhão. Como o senhor bem falou, é uma rua estreita e ocorre que alguns moradores pegam o carro, que a rua só passa um carro, coloca o carro na rua, impedindo que um caminhão desse, um caminhão grande, né, que não pode, e muitas vezes não tiram o veículo, aí consequentemente atrasa a coleta, que esse caminhão não só tem essa rua para fazer. Mas estamos vendo uma possibilidade aí de, já que a rua é estreita, colocar mais um gari para no dia da coleta ele tirar o lixo. Mas o questionamento do senhor, eu queria até pedir permissão que o presidente Irani Guedes estava acompanhando um serviço da gente próximo a essa rua, um trabalho lá na comunidade conhecida como Campo do Marília, e após a limpeza nos deparamos, senhor presidente, o senhor lembra, com pessoas já vindo dessa rua trazer o lixo para o Campo do Marília. Outras pessoas pararam o carro, o presidente até foi lá falar com o pessoal. Terminamos a limpeza, o pessoal já vem colocar o lixo naquela localidade. Então é uma questão de consciência da população, né? Mas amanhã já vou falar com o pessoal da empresa para que faça uma visita lá na Rua da Paz, para encontrar uma solução para isso. O que não pode é o caminhão passar 3 vezes por semana, ser impedido em função de um ou outro morador bloquear a rua com um veículo. Outra pergunta que eu faço ao senhor, secretário, é se a secretaria tem alguma ideia de divulgar aos moradores em Facebook, em banners, para diminuir essa falta de conscientização de jogar o lixo, né? E alguma coisa educativa, entendeu? Assim, no Facebook, em redes sociais e os próprios banners, né? Divulgar na cidade um trabalho de conscientização, a população não jogar o lixo na rua. Queria saber do senhor se já tem alguma ideia sobre isso, se a prefeitura já sugeriu ou se já foi discutida. Não, a prefeitura já vem fazendo assim. O ano passado nós fizemos um trabalho de conscientização com distribuição de folders explicativos para dia de coleta, com relação ao descarte de pneus, com relação ao número do telefone para a solicitação de serviço de podas, de coleta de podas e tudo.
E alguns pontos críticos estamos atingindo. E queria até informar a Vossa Excelência que essa semana eu vou determinar ao pessoal que faça um trabalho nessas duas ruas, dita pelo senhor, que é a Rua da Paz e a outra, se eu não me engano, Rua da Vitória. Para finalizar, secretário, a última pergunta aqui de hoje. Secretário, é sobre o fardamento dos garis. O fardamento vem anual, trimestral, qual é a situação de ferramentas como enxadas, pá? Como é que está a situação? Se está faltando? Não, são empresas terceirizadas. Os nossos, os efetivos, né, que são poucos, são 22 mais ou menos, a prefeitura sempre mantém o fardamento deles. E as terceirizadas, elas são obrigadas a sempre manter, principalmente os EPI, né, e o fardamento. Então, quando eles têm a necessidade, a secretaria, como é fiscalizadora disso, ela solicita as providências para que eles trabalhem adequadamente correto. Tenho a agradecer, secretário. Você é meu amigo pessoal, antes de ser secretário, parabenizo você pelo trabalho. Sei as dificuldades, a gente sabemos aqui dessa casa, a dificuldade que a secretaria passa, mas acredito que, se Deus quiser, futuramente vai melhorar, ficar 100% a situação do lixo no nosso município. Era só isso que eu tinha para falar. Obrigado pela oportunidade, senhor presidente. O ano passado, Betinho, eu tive um dia de sábado, lá na Rua das Vitórias, na Rua da Paz. Porque o caminhão não entrou, porque simplesmente os próprios moradores, eles estacionam o carro na rua. E outros vêm chamar para que tire o carro, porque o carro do lixo está vindo, ele diz, vou tirar o carro da frente da minha casa. Então, como o Gutenberg falou, o carro foi embora e ficou penalizando a população. Eu pedi para os agentes comunitários de saúde, que anda casa a casa, fazer um trabalho de conscientização àqueles moradores que naquele dia que o carro passa, que lá em Monte Castelo, terça, quinta e sábado, o pessoal evitasse de deixar carro na via, porque realmente são ruas estreitas, né, Gutenberg? E se tiver um carro, não tem como o carro, não passa nem outro carro pequeno, imagina o caminhão do lixo. Né? Então, é um serviço que tem que ser feito, uma orientação àquela comunidade, para que ela sensibilize, né, que não é só a frente da sua casa, é a avenida, é a rua, são todos, né? Infelizmente as pessoas cuidam de si e esquecem do próximo. É a mesma coisa de quem joga água na rua. Parnamirim está cheio de água na rua. Por quê? Porque infelizmente a população ela aceita. Eu particularmente não aceito que meu vizinho coloque água na rua para passar na frente da minha casa. Se todos tivessem essa mesma posição, não existia água servida na rua. Binho de Ambrósio. Boa noite. Quero parabenizar o secretário Gutenberg pelo trabalho que vem executando na cidade de Parnamirim, apesar das dificuldades. Eu que semanalmente ou diariamente frequento a secretaria, vim aqui de público agora, Gutenberg, agradecer pelas solicitações que a gente tem feito pelo gabinete da gente, parabenizar você, a sua equipe, a Fabiano, a Augusto, a Márcio da Rural. Sei das dificuldades que a secretaria enfrenta, que passa, vejo a sua luta ali diariamente, sua preocupação com o lixo da cidade de Parnamirim. As perguntas que já foram quase todas feitas já, e eu queria só parabenizar mais uma vez a Vossa Excelência e a sua equipe. Parabéns pelo trabalho. E obrigado por ter comparecido aqui. Vereadora Nilda. Boa noite novamente. Primeiramente, parabenizá-lo, né? Que toda Parnamirim sabe do seu compromisso, da sua responsabilidade. E também ao vereador Paulo Miranda, por ter trazido esta temática a esta casa tão necessária. Mas também nós percebemos que no decorrer das falas veio a questão da conscientização, né? Porque os demais recursos eles já estão sendo encaminhados. Na lei orgânica do nosso, na lei orçamentária do nosso município, tem um projeto voltado para cidade limpa. Então, já tem uma verba predestinada para este projeto. Então, acredito que esta casa
nós possamos estar vendo as prioridades em relação ao lixo da nossa cidade, pontuá-los e transformar num projeto de lei em possibilidades, levando em consideração as prioridades dentro desta temática, tendo em vista que já tem uma verba predestinada. Eu acredito que será uma contribuição, levando em consideração a união de todos os vereadores desta casa. É só uma sugestão e um apelo aos vereadores. Obrigada. Também, como a gente aqui está ao vivo, pela Live TV e também pelo Facebook, veio algumas perguntas aqui da Live TV, e uma das perguntas é por que a secretaria não faz a limpeza, o carro do lixo, né, doméstico, ele não passa na rua principal, na Everaldo Breves, no horário que não seja de pique, ou seja, durante o dia, entre 7 da manhã e às 18h30. Isso é uma pergunta de internauta para Vossa Excelência. E também, aqui também pede para que a Prefeitura coloque os coletores de lixo, né, em diversos locais da cidade, não só no centro, mas também nos bairros de Parnamirim. Então, já ao vivo também já agradece aos internautas, né, provando, né, que a nossa sessão ela está tendo repercussão dentro da nossa cidade e também no Brasil e no mundo, né? Porque a internet ela tem essa velocidade de trazer as informações ao público. E como não tem mais nenhum vereador para fazer pergunta, eu devolvo a palavra ao vereador Paulo Miranda, né, para fazer as suas indagações finais de acordo com o requerimento que Vossa Excelência fez ao secretário Gutenberg. Senhor presidente, eu mais uma vez agradeço aqui a presença do secretário. Ele é uma pessoa, na verdade, abnegada em fazer um bom trabalho no que diz respeito à limpeza de Parnamirim. Mas eu voltaria a insistir novamente com relação aos canteiros principais da BR, que Natal realmente está muito bonita aquela parte que fica ali da antiga Tivemo até o viaduto Ponta Negra. Eu acho que a gente deveria também procurar falar com Walter Fernandes, que é uma pessoa nossa, para ver se a gente poderia fazer a mesma coisa, inclusive arborizar todos aqueles canteiros ali, porque realmente é muito feio, deixa muito a desejar aquela parte com relação aos canteiros. Então, eu só tenho a agradecer, Gutenberg, e continue essa vontade ímpar que você tem com relação à dedicação que demonstra perante a Secretaria de Limpeza. Obrigado. Eu volto a palavra ao secretário Gutenberg, se ele puder responder já alguma dessas perguntas dos internautas e para você fazer as suas indagações final. Bom, eu vou escolher essa da coleta de lixo no centro de Parnamirim, né? O centro de Parnamirim, ele é um corredor muito estreito. E o caminhão do lixo, ele não coleta em velocidade, porque tem alguns tambores que eles têm que a gente chama de bater tambor, né? Essa parte. E dá uma retenção de trânsito, sim. Mas eu já procurei já o Coronel Marcondes, que é do trânsito, para a gente encontrar uma solução para aquilo ali, né? Mas é muito complicado você colocar um caminhão numa via. Se você coloca cedo, é horário de pico. Já houve caso a gente mudar para 9, 10 horas. Não, é muito movimentado, mas eu vou entrar em contato com a Secretaria de Trânsito para que a gente encontre uma solução e fazer um trabalho, aproveitando, fazer um trabalho de conscientização dos comerciantes, né, que é o maior geradores, né, para que não coloque o lixo, porque na parte de logo cedo da manhã. Então, muitos colocam logo cedo e exigem que o caminhão passe. Quando o caminhão passa, dá retenção de trânsito. Mas eu vou procurar, sim, o Coronel Marcondes, que é do trânsito, para a gente encontrar uma solução do tráfego desses caminhões. E, aproveitando, né, queria agradecer a todos, os vereadores e vereadoras, ao presidente, ao vereador Paulo Miranda, né, pela ideia brilhante de trazer esse tema aqui de tanta importância para o município de Parnamirim, que é com relação à limpeza pública. E finalizando dizendo que estou à disposição de todos, não só aqui como na secretaria,
quiserem me levar o secretário para passear com vocês, vou também, né? Vou também passear e dizer só uma frase de um autor que eu não conheço. É que o lixo, para muitos, é o final de um processo. Para nós é apenas o começo. Muito obrigado a todos, boa noite. Eu agradeço e parabenizo o vereador Paulo Miranda pela ideia de ter convidado o secretário Gutenberg para vir aqui a gente fazer essa indagação e essa explicação à sociedade parnamirinense nessa tarde e noite de hoje. Agradecer ao secretário Gutenberg, como sempre aqui, todos os vereadores aqui deixou muito bem claro que você tem sido muito sólido com todos os vereadores, inclusive com a população de Parnamirim. A gente tem escutado isso por onde andamos em Parnamirim. E também agradecer ao prefeito Rosano Taveira, por ser um prefeito com a visão de futuro e que não tranca seus secretários para que não venha a esta casa, a Casa do Povo, para debater ou para dar alguma explicação à sociedade. Tanto nós, vereadores, como o prefeito Taveira e os secretários municipais e os servidores públicos, somos funcionários do povo. Nós somos pagos pelo dinheiro do povo e ao povo nós temos que dar as nossas explicações. Eles nos elegeram, automaticamente o prefeito nomeou seu secretariado, todos com o mesmo objetivo, trabalhar no bem comum, trabalhar para a cidade de Parnamirim. Então, Gutenberg, mais uma vez, muito obrigado, e esta casa está à sua disposição de qualquer outro secretário e de qualquer um cidadão parnamirinense. Dou por encerrada a sessão, convidando todos para amanhã a audiência pública da vereadora Vandilma, às 9 horas da manhã. Boa noite, muito obrigado.